E aí, pessoal, tudo bem? Aqui para falar desse França 3, Suécia 0, né? Já antecipando. A França vence a seleção sueca com bastante facilidade, como nós dissemos no vídeo de previsão, né? Dois confrontos nesses 16 avos aparentam ser mais tranquilos, ser mais díspares, e justamente o da França contra a Suécia era um deles, o outro, Argentina e Cabo Verde. Mas uma partida que do início ao fim foi de uma França paciente, controlada, mas sempre muito perigosa. É um time que, pelo medo que impõe nos adversários, parece que vai em algum momento fazer um gol, né? A Suécia entrou, por exemplo, com um esquema de jogo diferente, né? Foi forçada a fazê-lo porque não tinha o Isaac Yen, zagueiro titular, para o jogo de hoje, ele que se machucou contra o Japão. E agora a seleção sueca jogou com 4-4-2, né? Tirando justamente uma peça da zaga para colocar mais um meia, no caso um ala, né? Que é o Stroud, como um meia pela esquerda. A ideia seria conter mais os pontas, os jogadores de velocidade da seleção francesa e buscar contra-ataques ao mesmo tempo. Só que se confessar que a Suécia não conseguiu fazer nenhum nem outro. Foi uma partida de primeiros talvez 20 a 30 minutos bem postado da seleção sueca, que conseguiu criar um bom ferrolho, uma boa estrutura defensiva, mas que ainda assim era muito permissiva, que quando errava, né, e acho que o primeiro erro do jogo foi mais ou menos aos 20 e poucos minutos, pouco antes da pausa para hidratação, quando tem um passe errado do Lagerbielke, que justamente prontamente o Olise lança a bola para o Mbappé, que é um jogador absurdo. É talvez o melhor jogador da nossa atualidade, né? Porque ele tem uma explosão ímpar, assim. Ele é lançado, corre e chega do meio campo à área em 4 passes, assim. É absurdo o que faz o Mbappé. E ele recebe essa bola cara a cara com o Zetterstrom, faz o gol, mas ele estava impedido, né? Então, na hora até achei estranho, parecia que tinha dúvida, mas realmente ele estava bastante à frente. Zetterstrom esse, né, que foi talvez o grande destaque da Suécia, porque em produção ofensiva a Suécia teve muito pouco, né? À frente, o Bergvall recuperando bola até fez uma boa partida, ele que não vinha sendo titular. O Elanga é o cara mais ousado, que chega mais, que em algumas tabelas, triangulações, bem no início do jogo, com o Gudmundsson, com o Bergvall naquele lado direito, criou boas chances, né? As apostas da Suécia eram basicamente lançar a bola, porque todas as vezes que ela chegava próximo da sua defesa havia alguma chance de perigo. A Suécia dava um chutão, e se Isaac, Gyökeres ou Elanga pegassem essa bola, aí sim criava-se uma chance de contra-ataque. Então, o que nós vimos foi uma Suécia muito pobre, que teve uma estratégia muito simples para enfrentar uma seleção muito complicada de se enfrentar, e uma França que parece que joga com pouco esforço, né? Parece uma faca na manteiga, porque entra com uma facilidade tremenda na defesa adversária, por mais que martelasse e não chegasse por conta da boa partida do Zetterstrom, justamente numa dessas chegadas, né? É o chute do Olise, se eu não me engano, que o Zetterstrom defende, e do Olise não, perdão, foi do Rabiot o chute, outro jogador que jogou muito bem, né? No escanteio, já uma tabela muito rápida entre Olise, Dembélé e Mbappé. O Mbappé faz um drible. O drible foi só para embelezar o gol, né? Porque ele era desnecessário. Ele tem tanta velocidade que ele pode só cortar para um lado para o outro, chutar e marcar o gol, um belo gol do Mbappé. Mbappé também fez outro gol no segundo tempo, né? Mais um gol de uma arrancada ali numa Suécia já muito mais desorganizada, que no segundo tempo foi espectadora do jogo, que a França fez o que quis e desfez o que não quis. E foi uma partida que o Mbappé bateu o recorde de maior quantidade de gols marcados em mata-mata de Copa do Mundo. É uma loucura, ele já tem 18 gols na Copa do Mundo. É o segundo maior artilheiro histórico, já ultrapassou Miroslav Klose e só está a um gol de Lionel Messi, que ainda joga nessa fase do torneio. Então o Mbappé é uma loucura, considerando que essa é a última Copa do Mbappé, do Messi, e que o Mbappé ainda vai jogar no mínimo mais uma, com certeza tem grande chance de jogar mais duas, quem sabe até três. Ele vai chegar nos 30 gols em Copa do Mundo, que é um recorde que a gente pensou ser imbatível, né? Enfim, uma seleção francesa que dá a sensação de que ela ganha
no medo do adversário, né? No fato de que o adversário já entra temendo o que esses caras podem fazer, até porque eles fazem muita coisa. O Rabiot, por exemplo, acho que há de se destacar uma grande partida do Rabiot, um cara que conduz a bola muito facilmente, que entra na área e às vezes quando ele tem a decisão de poder tocar para Mbappé, para Olise, que são os caras decisivos, ele não, ele decide chutar e chuta bem. O Olise também distribuindo passes, parece que ele está fora do jogo, do nada ele acha um passe lindo. Uma França que, de novo, tem aquele perigo da preguiça, mas às vezes a preguiça também cai no adversário, que não fica atento às ideias malucas que esses jogadores têm, e a França vai lá e acha os gols que tem. Até aqui o time que melhor joga nessa Copa do Mundo, é o time mais perigoso, que dá mais medo de enfrentar, quem sabe até mais do que a Argentina, pelo menos na minha visão. É uma seleção francesa muito forte, que agora vai pegar o Paraguai. O jogo já está desenhado. Vai ser assim como foi a Alemanha, aquele retranca contra-ataque. Será que o Paraguai pode parar essa seleção francesa? Sobre o Paraguai tem até uma curiosidade, né? França e Paraguai voltam a se enfrentar na Copa do Mundo, se enfrentaram num grande jogo na Copa de 98, que a França usou essa camisa e foi campeã pela primeira vez em casa, e o Paraguai perdeu no gol de ouro na prorrogação, né? Gol do 1-0. Sobre o Paraguai, todas as vezes que essa seleção chegou no mata-mata de Copa, até essa Copa, a seleção que o eliminou foi finalista. Pois é, então a França foi finalista em 98, a Alemanha finalista em 2002, naquela ocasião perdeu para o Brasil, e a Espanha foi finalista em 2010. Será que a França vai repetir esse feito? Ou será que o Paraguai continua essa utopia de Gustavo Alfaro? Saberemos no próximo domingo. Isso aí, pessoal. Até a próxima.